para esse dia aí, o Reinaldo Guedes. Né? Reinaldo, está por aí? Tô sim. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Ele é um especialista em saúde mental e psiquiatria. E E também dependência química. dependência química da Isso CAPES. Não mesmo. posso esquecer dessa parte também. Né? Ele vai falar sobre as dependências, né? Álcool e outras drogas, e também como afetam o trabalho também das pessoas, né? Então, assim, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Né? Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas. Esse número que você está vendo aqui acaba sendo irrisório pela quantidade de pessoas que acabam acessando nossos ambientes internos aqui Certo. para visualizar. Então, fique tranquilo. As perguntas a gente costuma deixar para o final, mas você tem total liberdade também em responder aí para o pessoal no chat. Se quiser chamar também para conversar aqui, vai fazer um bate-papo, um bate-bola rapidinho também, pode chamar. Né? Tamo Perfeito. eu ajudo por aqui também. Então, assim, você não está sozinho aqui nesse dia, tá? Fica tranquilo. Muito obrigado, Rogério. Obrigado você. Pessoal, chame seu coleguinha do lado também, para ele poder ver essa palestra ao vivo também, que acha interessante, e também para poder fazer perguntas para ele, né? E Com eu acho certeza. que é o momento de fazer várias perguntas, né? Com Então, certeza. fiquem à Perguntas são vontade. sempre bem-vindas. Exatamente. Reinaldo, fica à vontade. Poderia falar que a casa é sua, mas estamos aqui online, né? Então, Perfeito. boa sorte aí. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do Bruno, depois eu fiz contato com a Ju, e, enfim, eu aceitei, eu acho que é sempre bacana a gente explanar o nosso conhecimento para terceiros, né, principalmente de outras áreas, então é um prazer imenso estar aqui. Espero, de fato, contribuir com alguma coisa. Estou aberto aqui a perguntas, eu acho super válido uma interação, acho que uma palestra, uma conversa é válida a partir da interação, quando a gente se situa um do outro, vai tirando dúvidas, se torna mais gostoso. Pode mandar no chat, que eu estou deixando aqui do ladinho. Se alguém quiser também ligar o áudio, não tem problema me interromper. Se é alguma coisa que você quer deixar para o final, também não tem problema. Então, vamos lá. Eu sou enfermeiro, enfermeiro RT, eu atuo num centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas, na região central de São Paulo. Tenho a especialização em saúde mental e psiquiatria e dependência química. E um dos motivos para estar aqui é apontar a dependência química e principalmente como ela impacta no nosso dia a dia no trabalho. Primeiramente, eu acho que é importante a gente identificar o que é a dependência química. A dependência química ela está associada ao vício. Eu acho que até comentei com a Juju, tira a palavra vício, coloca a palavra dependência. Vício é uma palavra que a gente usa, obviamente. Ele é viciado. Só que a palavra, na teoria, que a gente usa para estudos é a dependência. Né? Eu acho que diminui, acho não, acaba diminuindo os estigmas, né? De vício, viciado, enfim, para um dependente, acho que soa mais aceitável, menos agressivo, né? Então, vamos lá. A dependência química, ela é associada por um comportamento de uso de substâncias psicoativas, que a gente costuma chamar SPAs, ou drogas psicoativas. Então, a dependência ela é associada ao uso que você faz e a maneira como você faz esse uso. Se é um uso muito intenso, seja ela de qualquer substância, pessoal. Vou falar a princípio das substâncias psicoativas, que seria o álcool, a maconha, a cocaína, crack, e outras que vocês devem conhecer, são várias, gente. A gente estuda droga, 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 cada vez vai aparecendo mais, e principalmente a variabilidade delas, né? Tem a maconha, tem o haxixe, tem, enfim. Isso eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se caso vocês tiverem alguma coisa muito específica, às vezes quer tirar dúvida, podem mandar aqui na mensagem, ou depois no final a gente faz uma conversa. Então, entendendo que eu estou fazendo uso de substâncias psicoativas e eu faço um uso abusivo, e onde eu não tenho mais ali um controle, eu me torno um dependente químico, né? Principalmente, lógico que esse uso é muito subjetivo, a gente teria que fazer uma avaliação individual de cada um para saber como que é esse uso, o que ela está impactando no dia a dia. Mas, primeiro ponto, impactou no dia a dia, impactou no seu trabalho, nas suas relações afetivas, na sua família, no seu convívio social, você está com um pezinho na dependência química.
Lembrando que o cigarro também é uma droga, né? Porém, é uma droga que não ocasiona alterações no sistema nervoso central. Então, a pessoa vai fumar um cigarro, né, as pessoas aí, em média, fumam 10 cigarros ou mais por dia, ela vai poder fumar no trabalho, ela vai poder fumar em qualquer lugar, porque ela não vai alterar o nível de senso-percepção. Então, é uma droga aceitável. Pensando em droga lícita também, tem o álcool, que é uma droga psicoativa, porque ela altera o nosso sistema nervoso central. Ela é legalizada, obviamente, porém, sempre quando tem os comerciais, aparece aqueles avisinhos, né? Beba com moderação, porque o uso abusivo do álcool causa uma dependência química e, com isso, pode trazer prejuízo às pessoas, né? Ao indivíduo e automaticamente a terceiros, né? Porque acaba afetando a família, né? O cônjuge, os filhos e tudo que envolve ali o indivíduo. O álcool é muito importante a gente apontar e também ter muita cautela, porque é aquilo. Pô, eu bebo toda sexta, bebo todo sábado. Que bacana. Se você bebe, você consegue ter esse domínio sobre a bebida, você não é um dependente químico. Eu bebo esporadicamente, provavelmente não todo sábado, não toda sexta, bem que eu queria, mas não tenho tempo para isso. Não me torno um dependente químico, tenho controle disso. Importante a gente saber também o nosso estado emocional e principalmente as doenças mentais. Porque quando eu tenho algum transtorno mental, ou quando eu estou em mais vulnerabilidade, por exemplo, vivendo um luto, terminei um relacionamento, se eu bebo álcool ou eu faço uso de qualquer outra substância psicoativa, pode ser que eu vou aguçar aquele uso, porque eu estou num momento de sofrimento, eu estou num momento mais delicado, então eu vou fazer um uso mais abusivo. Então é sempre bom a gente olhar para esse lado, pô, eu não estou bem, não vou descontar uma droga, né? Eu vou descontar na saúde, vou fazer exercício físico, vou buscar uma psicoterapia ou uma ajuda médica de um psiquiatra, começar com um medicamento, qual o problema? Pensando que você vai fazer um acompanhamento, você não vai tomar remédio pro resto da vida. E se tomar também, qual o problema, né? Melhor isso do que você se tornar um dependente químico de uma coisa que você não vai ter mais controle, porque a dependência química, ela é caracterizada por isso, a falta de controle. Eu não tenho mais aquele juízo, né, preservado de quando eu posso, que horas eu posso, que momento eu vou fazer, e isso perde a estribeira, né? E quando eu falo de transtorno mental, também eu acho que é legal a gente apontar. Transtorno mental seria o quê? A depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Às vezes você vai falar, pô, eu não tenho, mas é sempre legal a gente saber do nosso histórico de saúde mental familiar. Ah, minha mãe teve depressão, meu pai teve transtorno afetivo bipolar. Se vocês tiverem dúvida também de transtornos mentais, posso tirar dúvidas, tá bom? Importante saber por quê. Se o meu pai ele teve depressão, um exemplo, o meu tio teve esquizofrenia, eu tenho que ficar ligado, porque pode ser que pode ser não, eu tenho uma predisposição a desenvolver um transtorno mental também. E às vezes esse transtorno mental ele vem com o uso de substâncias psicoativas. Então também é muito comum vocês ouvirem, o cara fumou maconha e ele ficou psicótico, ele ficou loucão, ele ficou esquizofrênico. Talvez ele tinha uma predisposição a desenvolver esquizofrenia e a maconha foi o gatilho que fez, né, ele sair da casinha, ou transtorno afetivo bipolar. Ou eu tenho depressão, eu estou naquele estado, eu vou beber, ou eu vou usar qualquer substância, eu vou entrar num estado depressivo muito maior, e aí sim eu vou perder o controle das coisas, né? Falei dos usos, apontar aqui a dependência. E é isso, pessoal, assim, acho que é super importante a gente identificar, né, como que é o meu uso, como que é o uso do colega, acho que também a gente tem um papel de quando a gente adquire esse certo conhecimento, a gente busca, tem os outros à nossa volta, né, que a gente fica sempre em alerta, quando o colega está fazendo uso de alguma coisa que não é legal, que você fala, poxa, vou alertar esse cara, porque a dependência química é muito difícil, né, e quando a gente fala em tratamento, o tratamento é muito longo, o tratamento é demorado, existem várias recaídas, então uma pessoa que é dependente de álcool, ele vai se abster 6 meses e é muito provável que ele tenha recaídas depois. A cocaína, a mesma coisa. Vou falar um pouquinho em gravidades, né? Pensando nessas drogas psicoativas, a maconha, o álcool, cocaína e vou apontar o crack.
cada um tem a sua particularidade, e lembrando também que cada indivíduo tem a sua particularidade, tolerância. Então, eu posso tomar 3 cervejas, três latinhas que seja, e o meu colega pode tomar 3, eu posso ficar de boa e ele se embriagar. Então, tem pessoas que têm menos ou mais tolerâncias a qualquer substância psicoativa, qualquer droga. Me perdi aqui, gente. Então, é sempre importante a gente saber como que tá esse uso, o que ele está relacionado. Estou fazendo esse uso mais intenso porque ele está afetando no meu dia a dia, estou chegando atrasado no trabalho, estou produzindo menos, né? A gente que trabalha em ambientes corporativos, a gente é muito cobrado, né? Produtividade, tem que apresentar isso, a gente tem prazos. Quando isso interfere, né, nessas pequenas coisas, pequenas não, grandes coisas, né, que é o nosso trabalho, que é né, de onde a gente tira o nosso ganha-pão, enfim. É bom ficar em alerta, buscar ajuda de um especialista, buscar ajuda médica, buscar ajuda de psicólogo, gente. Fazer psicoterapia é sensacional. Eu faço já há 8 anos. E eu aconselho para todo mundo, para quem faz uso de substâncias psicoativas, para quem não faz, para quem se acha saudável, para quem não se acha saudável, psicoterapia é para todos. Né? Lembrando que, para quem não conhece o CAPS, onde eu atuo, é um centro de atenção psicossocial, ele é do SUS, né? Então ele oferece um tratamento gratuito para todos, né? Eu atuo na região central de São Paulo, né? Para quem conhece São Paulo, acho que a sede de vocês é na Paulista, né? Eu trabalho ali na Barra Funda, mas ali no centro de São Paulo foram inaugurados mais 2 CAPs para justamente a gente tentar tratar aqueles dependentes químicos, principalmente da Cracolândia. Para quem não sabe, eu acho que para vocês que andam em São Paulo, sabe que está espalhados dependentes químicos ali e pessoas em situação de rua, situação de calçada. Enfim, tem algumas teorias que usam o morador de rua, situação de calçada. A gente não usa mais o termo morador de rua, então é situação. Também para diminuir o estigma. Então, pensando, né, voltando um pouquinho que eu falei das principais drogas, né? O álcool, as pessoas pensam, pô, nada a ver, vende, é fácil comprar, só que é muito difícil, pessoal. A partir do momento que você criou uma dependência daquilo, onde você perdeu o limite, onde você não consegue ter um controle, óbvio, existem diversos tratamentos, né? Geralmente esse tratamento vai ser em conjunto com uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, psicoterapia, terapeutas ocupacionais, enfim, aí depende muito onde você vai buscar o tratamento. É muito longo, né? O dependente de álcool, eu acho que todo mundo deve conhecer algum dependente de álcool da família, ou amigo, ou conhecido, e ele só faz uso de álcool. E a dependência, quando ela enraiza, se torna muito difícil para tratar. Para tratar, é muito difícil, né? Embora a gente ache que não tem tantos prejuízos, o álcool tem muitos prejuízos, né? Começando aí por alteração de senso-percepção, como é uma droga aceitável, já respondo, Ricardo. O álcool acaba sendo aceitável e acaba, como que eu posso dizer? Pelo álcool ser aceitável, ele acaba sendo mais permissível, né, para nós. Então a gente identifica isso como algo tranquilo, não vai alterar nada. Então acaba acontecendo da pessoa dirigir embriagada e trabalhar embriagada e acha que isso não vai causar danos, né? E vai causar. E vai causar. Indo para o próximo tópico, cocaína. Cocaína é uma droga, né? Ela é ilegal, ela causa alteração de senso-percepção e também é muito difícil, né? A dependência, porque assim, quando você começa a usar cocaína, álcool de uma forma intensa ou qualquer outra droga, você começa a perder um monte de coisas. Funções cognitivas, que são funções básicas, por exemplo. Eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar os dentes. Então você vai perdendo muitas características do seu dia a dia, do seu autocuidado, do seu vínculo, da sua sociabilidade. Então você perde, você vai perdendo. E se isso for prolongando por mais tempo, mais prejuízos a gente vai ter. O crack, gente, eu vou falar só um pouquinho, porque como eu trabalho ali na região de São Paulo, às vezes muitas pessoas ficam curiosas também, pô, e como que é, né? É bem difícil. O crack é uma droga que ela causa a dependência química, geralmente a pessoa tem intolerância a 1, 2 cachimbos. A pessoa fumou 1, 2 cachimbos, ela vai se tornar um dependente químico de crack. É uma droga que ela afeta muito o sistema nervoso central.
Então, você perde essa característica das funções cognitivas que você vai demorar um pouco mais para perder com o álcool e com a cocaína. No crack, você vai perder de uma forma muito mais rápida. Então, é por isso que a gente encontra muita gente em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, né? Porque você perde o autocuidado, você perde as funções, as características normais do cérebro, né? Você perde o vínculo, você não sente mais afeto, você não sente mais vontade de se cuidar. A única coisa que se torna interessante para o indivíduo é o crack. Então, é uma droga, gente, que eu falo é muito difícil. Né? Agora, a Prefeitura de São Paulo inaugurou 2 CAPs, como eu tinha dito, e isso vai virar uma intervenção. Né? Os policiais também estão fazendo intervenção porque querem acabar com a Cracolândia, ou reduzir ela aí 80%, pensando que esse número, gente, só aumenta. Então, é muito ruim. Né? Ninguém que mora ali na região central de São Paulo quer acordar, levar o filho na escola e ter usuários de crack, né, em frente de casa. Isso é desconfortável. Mas a gente tem que lembrar também que essas pessoas são seres humanos. Foi uma escolha delas fazerem uso? Foi. Só que a escolha delas é associada a um monte de coisa, geralmente trauma. E aí eu entro no que o Ricardo está perguntando. Há uma fuga. Né? O que é essa fuga, gente? A falta de algo. Ou o excesso de algo. Eu vou procurar droga. Aquilo que eu falei no comecinho. Se eu estou mais sensível, né? No meu estado emocional, seja mais ansioso, seja mais deprimido, debilitado, porque eu perdi alguém, e eu vou fazer esse uso, eu tô tendo uma fuga. E eu vou buscar o uso dessa droga para justamente não pensar nos meus problemas. Ou tem pessoas que falam, eu vou usar porque eu quero justamente pensar neles. Só que aí você vai pensar de uma forma irregular. A forma regular que seria a forma consciente. A partir do momento que eu vou fazer esse uso de substâncias psicoativas, eu vou fazer de uma forma inconsciente. Uma forma que o meu senso de percepção não vai estar adequado. Ele vai estar prejudicado. É isso. Agora eu não sei, gente, porque assim, eu não preparei nada de slide, porque eu prefiro falar. E às vezes ficar passando slide é muito ruim. Mas agora eu vou abrir para vocês. Podem perguntar, mandem mensagem. Se ficarem com dúvidas de alguma coisa também, podem perguntar, porque eu sou meio confuso. Não faço isso com muita frequência. Reinaldo, vou te falar, tem algumas perguntas aqui que eu tô até com medo de perguntar. Claro. Mas, como se diz, né? Vamos uma simples conversa, como se a gente estivesse sentado numa cadeira, assim, numa varanda conversando. Eu acho mais fácil. Mas antes de chegar nessa cadeira na varanda, o Ricardo fez uma pergunta. Né? O vício, ele é encarado como uma fuga? Ele é encarado como uma fuga, sim. Aquilo que eu falei, quando a gente, por exemplo, de uma forma esporádica, happy hour, eu vou toda sexta-feira com meus amigos beber. No sábado eu vou para uma balada, também eu vou beber. Durante a semana eu terminei meu relacionamento, ou eu perdi alguém da minha família. Gente, eu tô dando exemplos, pode ser inúmeros, tá? E às vezes o que a pessoa vai recorrer? A esse álcool, porque ela já faz um uso esporádico, né, socialmente, um uso que a gente fala que é um uso consciente, né? Eu tenho consciência daquele uso que eu tô fazendo, do uso de álcool, da quantidade do álcool que eu tô fazendo e o momento que eu estou fazendo. Então, eu vou ter uma fuga. Quando eu vou fazer uso de substâncias psicoativas, é porque eu quero esquecer os meus problemas. Isso de qualquer substância. Eu estou dando o exemplo do álcool, pode ser qualquer droga. Legal. Por exemplo, só dando um exemplo para quem fuma cigarro, né? Quando a pessoa está um pouco mais ansiosa, isso acho que todo mundo vai poder responder. Quem não fuma, acho que conhece alguém que fuma. De fumante é muito nítido, assim. A gente percebe que aquela pessoa está mais ansiosa porque ela vai fumar mais. É isso, é uma fuga. Por quê? Eu quero esquecer meus problemas. Só que aquilo que eu falei, o cigarro não causa alteração de senso-percepção. Então você vai fumar, você vai continuar agindo normalmente, né? Entendi. Mas pensando assim um pouquinho na questão assim da pessoa que tá com uma dependência, mas assim, tipo, ela anda com uma postura ali, que meio quieta, meio retraída. Tem alguma assim uma maneira assim clássica tanto para a família quanto para a empresa, assim, ou o gestor, ou um colega do lado, ele identificar que essa pessoa ela é um dependente, ou ela está iniciando uma dependência, essa parte ou não? Tipo, é só no dia a dia mesmo com pequenas ações?
Eu acho que pequenas ações, Ricardo, a princípio. Eu acho que quando a gente identifica que alguém possa estar usando substâncias psicoativas, a gente tem que ter muito cuidado também para chegar na pessoa, ter todo esse manejo para não ofender, porque às vezes a pessoa não está fazendo uso, às vezes, sei lá, pode ser outra coisa, né? Mas eu acho que vale sensibilizar. Primeira coisa é perguntando, olha, tá tudo bem? Criar uma relação afetiva de pode contar comigo, porque eu acho que a partir daí a pessoa vai poder falar para você voluntariamente. E se a pessoa, quando eu digo qualquer pessoa, conseguir criar esse vínculo de perceber o que a pessoa não está bem, que ela está agindo com comportamentos diferentes, e criar uma relação mais próxima, de afeto, de olha, eu tô aqui com você, precisa de ajuda, e sensibilizar essa pessoa a falar voluntariamente, porque ela falando voluntariamente fica muito mais fácil a gente tomar uma ação a partir do que ela está apresentando, do que ela está usando. Entendi, mas assim, até chegar nessa posição, mas também pode ter uma questão de fuga também, né? A pessoa pode acabar fugindo do assunto, se esquivando. Nesse caso, uma investigação ou tipo um alerta já pode ser levantado aí, ou você acha melhor, tipo, continuar na investigação, tentar entender um pouco mais o que está acontecendo? Como é que a gente pode chegar e tentar absorver essa pessoa, entender que ela está começando a ir para esse caminho? Entendi. Porque quando a pessoa está começando, assim, geralmente, ela deve estar com sofrimento psíquico ali, né, associado ao uso. Uhum. Eu acho que é importante a gente alertar a rede de apoio dessa pessoa. O que seria a rede de apoio? O líder dele, eu não sei se aí não chama líder, mas um exemplo, tá? O Tem líder lá líderes, da sessão, gestores. olha, fulano está apresentando isso. Então, em tentar sensibilizar as pessoas que estão hierarquicamente acima dele, de que possa ser que ele está no uso, e talvez acolher, conversar com algum familiar, tentar aproximar de algum familiar para fazer uma investigação. Porque geralmente quando a gente vai abordar a pessoa e ela tá com o uso associado mesmo, de fato, ela tá fazendo uso de cocaína ou tá fazendo uso de cálculo de uma forma mais exacerbada, ela vai ficar reativa. Então, é possível que nesse momento que a gente vai fazer a abordagem perguntando, a pessoa seja reativa. Não, 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 não. Enfim, haja de uma forma heteroagressiva, de uma forma não educada. Então, eu acho que é importante a gente sinalizar a rede de apoio. O que é essa rede de apoio? As pessoas do trabalho que ele tenha mais vínculo, os familiares, os amigos mais próximos, que talvez não esteja hierarquicamente acima, mas está próximo e que também apresentam algum tipo de preocupação com aquele indivíduo. Entendi. Mas assim, a gente percebe que também muitas vezes a pessoa, ela comenta, fala assim, não, tá tudo tranquilo, tudo calmo, sossegado, mas pode dar sempre da conversa, né? Eu acho que esse é um grande problema das pessoas também que estão iniciando, Sim, ou que já estão um tempo já, mas também tipo, não quero misturar muita coisa, eu não quero gente bisbilhotando a minha vida, né? sim. E Eu acho que vale muito investir também em qual substância psicoativa. Porque, por exemplo, se é o álcool, a gente tem como identificar, dependendo da substância. Se é uhum, o álcool, ele vai ficar com odor, né? hálito O cheiro. etílico, né, que é o odor bem muito característico do álcool. Se é a maconha, provavelmente ele vai ficar com o olho mais vermelho, né, a esclarela do olho. Ele vai apresentar boca seca, enfim, aumento do apetite. Tirar minha Uhum. gatinha daqui. Aumento do apetite. A cocaína também, ele vai perder principalmente os pelinhos que ficam aqui, né, visíveis, né, não tão visíveis. Ele vai apresentar geralmente uma alteração de alerta, né? Então ele fica ligadão muito tempo, né? Não é café, gente. O café deixa a gente assim também. O café é uma coisa boa que a O gente não pode café é uma falar, coisa boa e também causa mas alteração, mas não significante. Então, vamos entrar nesse mérito. tudo bem, vai. Deixa eu O só ver as café dessa vez. perguntas. Eu tô te passando as perguntas no meio da conversa, Reinaldo. Ricardo, posso falar um pouquinho da maconha? A maconha, gente, tem muita gente que é legalize. Ai, meu Deus, Fica tranquilo. calma aí. Reinaldo, eu tô colocando as perguntas. Ah, O que ele está falando não é a saiu da nossa tela, conversa. desculpa.
tô colocando as perguntas aqui no meio da conversa, a gente está discutindo. Vamos continuar. Nós estamos na varanda nesse exato momento, sentados, conversando. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho da maconha, porque a maconha ela tá entrando, apesar dela ser ilegal no Brasil, de uma forma para fumar, né? Quando eu vou fumar, a maconha ela é legal. Agora a maconha ela se tornou legal a fins medicinais. Então, se você passar no psiquiatra e se você tem uma grana, você vai passar para o psiquiatra e ele vai passar um óleo de cannabis para você, para tratar ansiedade, depressão. Tem muitos casos de autismo, enfim. A maconha, ela tem um fundo terapêutico, eu acredito nisso. Eu não tenho pós-graduação em cannabis, mas eu fiz um curso de cannabis medicinal na Unifesp. Então, a maconha, ela tem, sim, muitos benefícios, porém ela causa alguns prejuízos. Principalmente aquilo que eu falei lá atrás. Se eu uso maconha e eu tenho ali algum transtorno mental associado a esse uso de maconha, pode ser que ele não me cause benefícios, ele vai me trazer malefícios. Eu tenho uma amiga, até te cortando um pouco, que ela tem muitas dores na coluna, né? Ela tem vários problemas, assim, tipo, no corpo, assim, nessa questão da estrutura óssea, né? Que ela algumas deformações e tal, e o médico indicou para ela a utilização dessa maconha medicinal para aliviar a dor um pouquinho, né? Mas pensando nisso, a sociedade hoje, ela está preparada para uma pessoa que utiliza esse tipo de substância no dia a dia? A sociedade entende hoje ou ela ainda é meio retraída nesse ponto? Olha, eu acho que de um modo geral ainda a maioria das pessoas são um pouco retraídas. Acho que ainda existe sim um preconceito associado à maconha, existe sim um estigma, né, de quem usa maconha é drogado, é uma má pessoa, associa a má índole. E não, eu acho que a maconha ela causa muitos benefícios, aquilo que eu falei, e tem estudos comprovando isso, né? Artigos, se vocês pesquisarem aí, cannabis medicinal, vocês vão encontrar uma renca, né? Principalmente lá dos Estados Unidos, países desenvolvidos em si, que já usam a maconha de forma terapêutica, tanto da forma oral, né? Da forma oral, mas tipo ingerida como medicamento ou fumada, da forma como cigarro. Mas eles não acabam utilizando isso como uma válvula de escape, como se fosse um vício, né? Na verdade, um vício não sei, uma dependência. Eu escutei certa vez uma pessoa falando pra mim que não pode falar mais vício. Tá certo? Não, vai ter tá dependência. certo. A gente não usa mais a palavra vício, é só dependência, né? Escape. Eu falei lá no comecinho, eu acho, eu não falei, qualquer coisa eu repito. Não tem problema. Se eu escutei também, eu Isso. escutei uma outra pessoa falando, eu não lembro quem, falou pra mim assim, eu falei assim, não, a pessoa tem vício e tal. Ela, pelo amor de Deus, não fala assim mais vício, é dependência. Tá bom, Dependência. desculpa. A gente não usa o vício na teoria, lógico que na prática a gente acaba falando, né? Nos estudos a gente não usa mais a palavra, porque justamente ela é associada ao estigma, né? O vício, o viciado, soa uma coisa negativa, uma coisa ruim. Então a gente usa dependência, né, química, porque ela pode ser associada a várias coisas, pensando na singularidade de cada um, aquilo que eu falei de tolerância. Um dependente químico da mesma substância e da mesma dose vai apresentar características diferentes um do outro, porque são seres humanos diferentes, organismos diferentes. Voltando só um pouquinho, o que você tinha perguntado mesmo? Então você estava falando sobre a maconha e a utilização dela. Sim. Então, eu acho que hoje no Brasil, estudos têm se avançado, a maconha ela foi legalizada de uma forma terapêutica, medicinal, lógico, prescrita pelo médico, porém o preço é absurdo, eu não sei se alguém aqui pesquisa, mas, por exemplo, um óleo de cannabis você vai comprar na farmácia, porque estou ansioso, você não vai pagar menos do que R$ 2.000. Mas é um avanço. Eu acho que com esses estudos, com a medicina se integrando, com a saúde se integrando disso, se apropriando disso, acho que fica muito mais fácil para passar para a população em geral a forma positiva da maconha, tirar esse estigma. É lógico que esse estigma vai demorar anos, ainda vai existir. Daqui 100 anos pode ser que esteja legalizado, mas ainda vai ter muitas pessoas com uma associação a ela. Mas pensando assim, pensando na questão da dependência das drogas, né? O pessoal tem consciência de que faz mal, né? Mas não tem interesse nenhum em largar porque fala assim, ah, não, eu tô bem, isso me alivia, isso me leva para outro mundo, eu tô, como se diz, né? Com várias pessoas, tô em Nárnia, digamos assim, tô fora de tudo, né? Não quero mais saber de nada. Isso da maconha ainda, você está perguntando, né? Não, no geral, agora Geral? no geral. Né? A gente pode entender isso que isso não faz bem para a pessoa,
Mas como que a gente pode chegar para fazer uma mudança nessa pessoa, para ela entender que ela precisa de ajuda, ela precisa procurar alguém? E eu queria ver se também, por exemplo, a gente pode levar essa pessoa ou pedir para a família ir procurar um CAPS para pedir um auxílio ou uma ajuda? Como é que é essa ação, assim, nessa questão da unificação da pessoa que tem uma dependência, uma pessoa, a família que está vendo uma pessoa modificando e ter um auxílio, Claro. né? Como é que podemos fazer essa junção todo bem bolado aí para ajudá-los? Eu acho que, primeiramente, né, identificou essa pessoa, a gente tem que sensibilizá-la de que essa substância vai causar prejuízos, né? E eu acho que se tem esse sinal, esse alerta nas pessoas, as terceiras, né, pessoas que estão ao redor dela, é porque essa substância está causando algum malefício, ela está tendo prejuízos na vida dela. Então, é sensibilização, olha, e jogar real, você era assim, agora está se apresentando assim, e mostrar os pontos negativos, né? E aí, aquilo que eu falei, acionar a rede de apoio, as pessoas que têm Uhum. maior vínculo, e buscar ajuda profissional. Pode ser no CAPS, que é totalmente gratuito, no SUS, ele pode ir, né? Geralmente o CAPS trabalha com territorialização, tipo o BS. Então, o fulano mora lá no Campo Limpo. Lá no Campo Limpo tem um CAPS AD. Ele mora na Zona Sul, no Sacomã, tem um CAPS AD em Sacomã. Tem todo o território aqui do município de São Paulo é equiparado de CAPS. Então, procurar ali de onde ele mora, o CAPS mais próximo, e fazer um acolhimento, porque esse profissional provavelmente não, ele é um especialista, então ele vai poder orientar esse usuário, né? Orientar o indivíduo, que o usuário a gente usa muito no CAPS. Fica tranquilo. Orientar esse indivíduo do uso, os prejuízos, e aí, a partir daí, iniciar um tratamento. Entendi. Mas, ó, agora tem uma questão importantíssima, assim. Todas as questões, na verdade, são importantes, né? Todas. Sobre esse tema, é um tema muito vasto e acho que uma palestra assim, não daria para comentar sobre tudo. Mas vamos entender um pouco assim na questão, né? Aqui nós temos muitos colaboradores aqui na empresa, né? Temos a família também, se a gente imaginar, a ramificação aqui é muito grande. Uhum. Vamos pensar na seguinte situação: eles conhecem uma pessoa que está totalmente perdida, né, na questão do que fazer para acolher o filho, ou o marido, ou a esposa, enfim, qualquer um deles, porque ele saiu para a rua, foi para Cracolândia, digamos assim. Né? Eles estão totalmente perdidos. A prefeitura hoje, aqui no estado de São Paulo, tem alguma ação para ajudar essa família, para localizar essa pessoa que saiu, que está se envolvendo, ou essa é uma ação da família que ela tem que fazer isso? Como é que hoje o Estado vê essa ajuda assim, para a família que tem um dependente químico, ou um dependente químico, na verdade, né? Sim. Principalmente nesse cenário, né, Ricardo, que você quer saber nesse cenário de uso Uhum. intenso, né, que seria Cracolândia ou alguma cena de uso em São Paulo. A gente Isso. fala Cracolândia, mas em São Paulo, no centro, a gente encontra pequenas cenas de uso, assim, né. Primeiramente, acho que o familiar, isso deve ser muito angustiante, mas a gente tem que pensar que provavelmente se esse usuário tá na Cracolândia, o familiar por si só vai ter que, infelizmente, acionar, a princípio, né? Vamos tentar pensar no fluxo aqui, gente. Vou tentar lembrar. Ali em frente a Praça Princesa Isabel, que onde estava concentrado o maior fluxo de usuários, tem um CAPS 4, chama CAPS 4 Redenção, né? O familiar pode ir até lá, tem uma equipe que chama Redenção na Rua, que eles fazem ações com os usuários da Cracolândia. E não só da Cracolândia, mas em todos os pequenas cenas de uso que tem os usuários. Então, você pode ir com documento, ou com nome, sobrenome, e eles consultam no sistema se já foi feito algum atendimento para esse usuário. E a partir daí tentar localizar, porque provavelmente esse usuário da Cracolândia, ele já foi abordado por algum profissional da saúde. Para quem não sabe, a gente tem uma equipe da saúde, equipe de enfermagem, equipe médica, que fazem a abordagem com esses usuários, sensibilizando ao tratamento. Seja voluntário, que é da forma eu vou porque eu quero, ou involuntário.
Uhum. Involuntário para aqueles casos onde o usuário não tem mais o senso do prejuízo. Então, ele perdeu extremamente o senso de capacidade de discernir, de saber onde está, perdeu, enfim. Ele está desorientado. Aí ele vai para uma internação involuntária, que também é possível localizar onde ele está internado, porque em todo nossas unidades de saúde SUS é registrado em sistema, prontuário eletrônico, então é possível localizar sim. E vamos supor que ele não está internado em algum lugar. Provavelmente, algum profissional fez a abordagem 1, 2 vezes com esse usuário, com esse indivíduo, e esse profissional sinaliza no sistema em qual região ele está ficando. Então, acho que é um ponto que o familiar pode buscar ajuda para chegar no local exato, sem precisar passar por maiores transtornos, né? Porque imagina você chegar na Cracolândia e ficar andando ali, é desconfortável, é uma cena pesada, né? Então temos um cadastro das pessoas que estão na Cracolândia. Então, assim, Temos um cadastro. isso é Temos um cadastro, interessante. sim. Então fica mais fácil até mesmo para localizar uma pessoa que acabou entrando nesse mundo, né? Sim. Caramba, mas agora, assim, nós estamos falando das drogas na questão do crack, da cocaína, da maconha. Essas são as drogas, entre aspas, as comuns aí que nós vemos bastante no dia a dia, né? Uhum. Mas a questão, assim, tem pessoas que tomam remédios controlados, que é um tipo de droga diferente, Sim. né? Há algum alerta para gente? Ou, por exemplo, essa pessoa ela vai se sentir mais controlada, mais tranquila? Como que a gente pode fazer aí no dia a dia com uma pessoa que usa esse tipo de medicação? Legal. Nossa, um ponto muito importante a ser abordado, Ricardo. Uhum, Pensando em drogas psicoativas, o medicamento, seja qualquer medicamento, ele entra, né? Entra em drogas, não psicoativas, porque nem toda droga, nem todo medicamento é psicoativo. Porém, a gente tem aqueles medicamentos faixa preta, que são os benzodiazepínicos. uhum, Eles sim causam dependência e alteração do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, medicamentos conhecidos, clonazepam, que é o Rivotril, Frontal, que é o alprazolam, diazepam, eles têm um controle muito rigoroso, né, para você iniciar esse tratamento. Só que estamos no Brasil, né? Então, possivelmente encontrado esses medicamentos de fácil acesso e também causam dependência química. Então, ele é uma droga psicoativa, todos os medicamentos da classe benzodiazepínicos. entendi. Interessante. A gente percebe que tem muitas farmácias aí, drogarias, farmácias. Umas até ainda falam assim, não, se você quer comprar essa medicação tarja preta, você precisa ter uma receita, Uma receita né? azul de controle E especial. agora tem farmácias mais farmácias de bairro assim que eles não estão nem aí, na verdade, né? Tipo, eu não sei como que é a fiscalização referente a isso, Sim, mas tem farmácia que não fala assim, ah, não, tudo bem, pega o remédio e te entrega na sua mão para você falar assim, ah, é um uso controlado. Não, tudo bem, pode levar, né? Então, infelizmente, eu já presenciei isso. É uma coisa muito complicada, né? A gente sim. pensar aí na questão desse tipo de medicação que acaba sendo, como é que fala, de grande uso, né? A automedicação. Automedicação, isso é ruim, né? A gente tem também, pensando em outros medicamentos, às vezes a pessoa toma Dorflex para dormir, ou toma, enfim, uma série de outros medicamentos para ter um efeito secundário, que não é saudável, né, gente? Quando a gente fala de medicamento, ele tem várias alterações. Ele vai sobrecarregar o nosso rim, o nosso fígado. Então, todo uso em excesso de qualquer medicamento, ele causa prejuízos. É que nem o cigarro, ele não vai causar uma alteração é, do sistema nervoso central, mas ele vai causar um monte de efeitos físicos, clínicos, né? Então pode ser que eu tenha câncer de boca, câncer de pulmão, pode ser que eu não tenha nada, mas as chances de você desenvolver alguma doença relacionada ao uso de cigarro é grande. Entendi. Mas e como é que está a questão do governo? Estou falando a questão do estado de São Paulo, que eu acho que abrange mais, né? Como é que estão, assim, o tratamento para as novas substâncias que estão entrando aí nesse mercado negro, digamos assim? Assim posso dizer, né? Claro. Claro, quando a gente fala
A gente tem que usar, não é essa palavra que você usou, mas enfim, depois eu posso acaba te sendo... mandar. Isso, seria mercado oculto, Isso. enfim, a última palavra que você falou não cabe. Apaga. Não, Tudo bem. esse mercado que não é o legal, o mercado ilegal, Isso, pronto, o mercado mercado legal, ilegal, boa, ótimo. boa. Melhor, gente, por favor, apaguem isso, que foi só uma Sim, eu metáfora. acho que, Ricardo, é isso, né? A partir das trocas que a gente tem, das conversas, a gente aprende um com o outro e tá tudo certo. Quando a gente fala de novas drogas, a gente tem que pensar que são muitas, inúmeras, né? Às vezes o usuário chega lá e fala, eu faço uso disso. Nossa, eu nunca ouvi falar. Aí eu vou pesquisar e falo, poxa, que droga estranha. Às vezes é alguma mistura de cocaína com crack, ou crack com maconha. Mas a gente está sempre se atualizando. Geralmente a Secretaria de Saúde municipal, estadual, federal, ela vai passando para as equipes, né, de saúde, principalmente saúde mental, quais intervenções fazerem, iguais as doenças novas, sabe? O Covid-19, pessoal, chegou essa notificação, chegou esse protocolo, vamos seguir isso. É mais ou menos isso. Existe uma educação continuada também para essas novas substâncias. Entendi. Então tem um controle. Então surgiu uma nova droga, automaticamente uma equipe já estuda ela para saber o que está Já acontecendo estuda exatamente. ela e geralmente as secretarias de saúde disparam para isso ser aplicado, ser estudado, ser multiplicado aos demais. Uhum. E a questão da internação involuntária? Acho que é a Eu parte li essa agora. deixa eu pior que eu não li não, mas tudo bem, mas vamos lá. Nossa, Eu tô falando essa parte, porque eu te falei, né? Então, eu tô numa mesa aqui, algumas coisas eu vejo aqui, e tô colocando na conversa. Como é Ô, que fica? Ricardo, você tá seguindo pergunta por pergunta? Porque eu me perdi aqui já. Fica na paz. Eu tô colocando, no meio das perguntas aqui, tô colocando a pergunta de todo mundo. Mas e Perfeito. a internação involuntária, né? Do pessoal que tá na Cracolândia, você sabe que ela tá chegando no ápice dela ali, que se ela não for internada, ela vai morrer ali. Como é que fica esse ponto que ela não quer ir ser internada? Como é que fica na questão disso para o pessoal que está tentando acolher eles? Quando a gente fala de internação involuntária, Uhum, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente fala de internação involuntária, a gente pensa, eu penso, não sei vocês, em manicômio, uma coisa, enfim, uma coisa desumana, né? Pô, é uma internação involuntária, ele vai ter um tratamento desumanizado, ele vai ser submetido a procedimentos retrógrados, enfim. Porém, a gente tem que pensar que a abstinência total, que é o que traz a internação involuntária, é um método de tratamento também, né? Então, o dependente químico, principalmente de substâncias mais prejudiciais, com agravos maiores à saúde, precisa de uma intervenção mais maior, em que ele não vai mais fazer esse uso por um longo período, né? Porque, por exemplo, no CAPES, né, onde eu atuo, a gente trabalha com redução de danos. Então, é um tratamento voluntário, que a pessoa vai voluntariamente, e a gente vai trabalhar em redução de danos. Olha, eu faço uso de 8 pedras de crack, vamos tentar reduzir isso semanalmente? Fazia uso de 8, vamos diminuir para 7, 6, 5, 4? E, na prática, a gente sabe que isso não é efetivo para alguns usuários, e sim a uhum. internação. Agora a prefeitura, não, gente, eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas enfim, eu não sei se vocês acompanham, acredito que muitos de vocês. Tem quantas pessoas aqui, gente? Eu tô curioso. Hoje estamos quase 60 pessoas. Que Falei bacana, para você, está aumentando. que Eu ia falar, bacana. não, olha, e eu tô quase convidando alguém aqui para participar dessa nossa varanda aqui, sentado na varanda aqui Que também. legal. Fica à vontade. Fico feliz. Quando a gente fala de internação, essas internações diminuíram com a luta antimanicomial, né? Porque estudos foram feitos e identificaram que internação involuntária não é efetiva. Porém, há controvérsias. Muitas pessoas falam, não, internação é necessária para muitos usuários, principalmente para o usuário de crack, enfim. Então, a Prefeitura de São Paulo está fazendo algumas alterações. Então, Uhum. por exemplo, o usuário que está na Cracolândia, e, gente, isso estou falando de usuários de Cracolândia, tá? Depois vocês tragam aí a subjetividade de cada um, se um amigo de vocês está apresentando alguma coisa que eu vou respondendo. Então, por exemplo, agora a gente vai trabalhar com internação com o pessoal da Cracolândia, voluntária e involuntária. Então, a pessoa está na Cracolândia, ela quer internação, ela vai
para uma desintoxicação no Hospital Cantareira. Depois do Hospital Cantareira, ela vai passar por um CCP, que é um Centro Contínuo de Cuidado, não vou lembrar, Centro de Cuidado Permanente, e ela vai ficar de 4 a 6 meses internada. E depois desse período, ela vai ser direcionada aos CAPs, a CIAT 3, que é uma moradia assistida, e por aí vai. Então, a Prefeitura de São Paulo está intervindo nisso, sim, e já iniciou, assim, o que eu posso dizer. Tá passando, eu tô dando esse spoiler, eu nem poderia, mas já tá passando nas mídias sociais, acho que passou no SPTV no começo da semana passada, se eu não me engano. Então, mudanças estão sendo feitas, principalmente nas ações para os usuários da Cracolândia. Poxa vida, que legal. Mas assim, agora, Reinaldo, eu tenho uma pequena surpresa para você, que acho que você não esperava essa varandinha. Provavelmente teremos mais Eita. pessoas nessa varandinha também. Eu queria convidar aqui nessa varandinha aqui o José Isauro. Né? Ele fez umas perguntas aqui interessantes e eu queria ver também, se tiver outra pessoa que queira participar dessa varandinha que nós estamos montando aqui, por favor, é só abrir a câmera, abrir o áudio e entrar um pouquinho aqui para fazer sua pergunta e falar um pouquinho aqui também sobre o que acha sobre esse tema, sobre essa questão Bacana. aí. Tá sem áudio, Vou Isauro. entrar na varandinha, tá, Ricardo? Seja bem-vindo. Prazer, Reinaldo. Tudo bom? Tudo bem com você? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que, para mim, né, vale a pena muito conhecer e saber um pouquinho mais. O primeiro comentário que eu fiz foi referente à pessoa que é usuária, né, de crack ou maconha, que é viciada em algum... É viciada não, né? Não é o vício, agora é dependente, né? Isso. Em algum tipo de droga. E, assim, é que eu trabalho com uma ação social, uma ação social, trabalho não, né? Eu sou voluntário em uma ação social e a gente já se deparou muito com usuários de drogas, assim, drogas essas mais, vamos dizer, pesadas, né? Cocaína, crack, enfim. E a gente tentou fazer um trabalho social que é tirar essas pessoas da rua, né? Tirar essas pessoas da rua, morador em situação de rua. E eles estão ali, eles usam droga, enfim. E a gente estava fazendo um trabalho social para tentar tirar essas pessoas, só que a gente percebeu que muitos entrevistados, que a gente estava indo, a gente parava no meio da rua, conversava com eles, falava, ó, a gente levava opções para eles, né? A gente apresentava até algumas opções de trabalho, inclusive, mas eles não têm interesse. Eles não têm interesse. Uma vez a gente abordou um casal, tava o casal, aí onde é que você mora? Que não sei o que, eu tenho irmãos, a menina tava lá, eu tenho 4 filhos, onde é que estão seus filhos? Eles estão vivendo com a minha mãe, etc. E eu moro aqui na rua, não sei o que, a usuária. Mas por que você não quer sair? Aqui eu tenho tudo, tenho luz, tenho um alimento que vocês às vezes trazem, entendeu? Eu não preciso pagar nada, não preciso dever nada. Então, esse é o argumento que a gente ouve. E o que fazer com a pessoa quando a gente ouve um argumento desse, que a gente não tem, a gente ficou meio que sem ação. Qual é a ajuda que essas pessoas querem? Ela não quer ajuda. Sim. Muitas vezes eu me questiono também, José. É muito pertinente a sua pergunta. Obrigado. E, gente, quando vocês tiverem dúvida, liga a câmera. Acho que é super legal a gente conhecer, né, as pessoas. Eu acho que é isso. É enraizado, é da pessoa, é uma característica dela. Muitas das pessoas é acostumada a estar em situação de rua. É tanto que nem toda pessoa em situação de rua é dependente químico. Uhum. E nem todo dependente químico está em situação de rua. Isso também. Um complicada exemplo. a situação, né? Então é um problema social, né? De fato, a pessoa ela está acostumada a pedir coisas, a morar em uma barraca, pedir alimento e ela vai conseguir tudo, né? Sim. E por que ela não quer ter uma casa, né? A gente já fez pesquisa, já fiz perguntas, já fiz questionário. Um dos meus TCCs do último ano da graduação foi relacionado a isso. As pessoas não querem ter responsabilidades. Isso é um simples... Exatamente. Um escape, mais ou menos? Oi? É um escape? É um escape, né? A pessoa talvez ela não tenha como formação pessoal coisas mínimas, né? Tipo, uma educação financeira, talvez não teve estudo, não teve um pai e uma mãe que orientaram de uma forma correta, Sim, sim. ou sofreu abuso,
Enfim. E a única coisa que ela encontrou foi a rua, né? Ela não quer morar numa casa porque ela tem que se submeter a regras e ela não quer. Isso, exatamente. Elas Isso, fogem né? das regras, É isso. e das leis. É exatamente isso. Exatamente. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente é muito equipado. Acho que ainda está em déficit, mas a gente tem um bom número de CTAs, que são centros de acolhidas para pessoas em situação de rua. E muitos leitos estão vagos porque as pessoas não querem. Elas só vão quando está nesse período de muito frio, porque Isso. né, fica impossível ficar na rua. E o tempo melhorando, ou o tempo ficando menos chuvoso, quando estamos em épocas de muita chuva, elas retornam para a rua, elas retornam para o comportamento que é característico delas. Aí é uma questão muito social, tem que ter uma equipe, acho que de saúde, Muito para fazer uma intervenção, sensibilizar. eu acho que é isso aí. É isso. Eu acho que é isso aí. Eu até já fui, já fui muito, como é que fala? Muito julgado por esse comentário até que eu fiz aí, que às vezes eu acho que a solução seria a abordagem voluntária, né? Eu acho que a pessoa, quando chega numa situação assim dessa, eu acho que ela não ela tem que se proteger dela mesma, por exemplo. Então, eu acho que o tratamento involuntário seria uma solução, né? Vai ficar internado, sim, vai se tratar, sim. Tipo Eu acho isso, entendeu? que voluntário quando ele faz uso de substância psicoativa, do crack. Acho que sim, é uma internação involuntária, sim. E se tiver algum familiar que possa ajudar nessa intervenção, é muito melhor. Porque quando a gente fala de internação involuntária, é o quê? É uma internação onde o usuário não quer. Ele vai ser obrigado, submetido àquilo. Então, se tiver o respaldo de algum familiar, de algum amigo, é lógico que se ele chegar sem familiar numa unidade de saúde e ser identificado que ele está com uma alteração de senso-percepção, ele está em um risco maior que os demais, seja psíquico, clínico ou social, ele vai ser internado involuntariamente. Caramba, meu. Olha, Reinaldo, Tem José Isaldo CAPS também. no ABC? Na verdade, eu não vou Oi? falar só no ABC. No ABC tem CAPS? Aonde existe CAPS hoje? Gente, eu sou do ABC. Bom, CAPES existe aqui no ABC todo. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Legal. Nos municípios que entra o CD, sei lá o quê. Não, C é São Caetano. O D, que é Diadema, Diadema. existe CAPES. Mauá existe CAPES. Agora, Diadema ou Diadema não, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, como são municípios menores, acredito que não tenha, mas deve ter algum ambulatório de saúde mental, alguma coisa menor para dar um suporte. Legal. Existe um site com esses CAPS? Existe, gente. Se vocês colocarem Qual é o site? Google, Vamos lá. CAPES São Bernardo do Campo. Se vocês. É importante diferenciar. Se eu quero um CAPES para uma pessoa que faz uso de substância psicoativa, é CAPES AD. Coloca CAPES AD São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, por exemplo, a gente tem uns 3 ou 4 CAPES AD, se eu não me engano. CAPES, gente, para transtorno mental. É uma pessoa que está com depressão intensa, tem transtorno FG bipolar, esquizofrenia, é CAPS, só CAPS adulto. CAPS adulto São Bernardo do Campo. Qualquer coisa liga, tira dúvida. CAPS AD, dependência química, só CAPS, saúde mental, transtornos, sem associação do uso de drogas. Eu entrei aqui no site aqui da Prefeitura de São Paulo e encontrei alguns CAPs também. Acho legal isso. Na Prefeitura de São Paulo, você pega, eles passam todos os CAPs e os telefones do lado, e-mail. Reinaldo, olha, eu tenho uma má notícia para te dar, cara. Estamos chegando no nosso horário. Ah, gente, jura? Tá tão gostosa a conversa. Nossa, muito. Né, mas infelizmente nós teremos que dar, como se diz, né, dizer tchau para o pessoal. E antes de mais nada, eu queria agradecer a você pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui conosco. Eu sei que eu fui fiz um monte de perguntas aqui, coloquei um monte de falas aqui também, mas eu acho que, como se diz, nessa varandinha aqui, é isso que funciona, é isso que traz a pessoa mais próxima, mais próximo, né? Sim, sim. E o José Isauro, que eu chamei de última hora aqui na conversa, que ele falou assim, tem certeza? Tal? Falei, vai entrar na conversa também, vamos embora. É super bacana, gente. Eu gosto dessa troca, dessa interação. Obrigado mesmo Se torna pelas muito mais informações. vivo, né? A sua dúvida é a dúvida de muitos. Gente, eu espero ter ajudado de alguma forma. Não tenho experiência em dar palestra, enfim.
é algo que eu estou iniciando ainda, mas é aquilo que eu falei, é muito bacana a gente poder explanar os nossos conhecimentos às pessoas, principalmente quando a gente tem pessoas que estão escutando, que estão interagindo. Não sei se deu para ver todas as mensagens, responder todas, mas também se tiverem dúvidas, depois pode pegar o meu contato com a Ju, com o Bruno, não tem problema, tá bom? Beleza. Mais uma vez, então, muito obrigado. Imagina, gente. Nós estamos também à disposição também, que você queira vir aqui também para conhecer um pouco da gente também, está aberto aqui também. Bacana. Só para avisar todos aqui, nós temos também um trabalho muito legal do Espaço Saúde também nessa parte. Nós temos psicólogos lá também. Então, gente, vamos acionar o pessoal lá também, caso precise. Com certeza. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, também é associado à sua família, a você e os seus familiares também, no caso, esposa, filho, mas nada melhor do que ligar também lá e perguntar também para eles. Mais uma vez, muito obrigado aí. Imagina, gente, foi um prazer. Uma ótima semana para todos e aguardo vocês amanhã também nas palestras, hein, gente? Não vamos perder. Não percam, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Até mais, tchau, tchau.